Sua mãe pegou o carro que levei 6 anos economizando. Vai ficar com ele um mês inteiro. Foi isso que meu marido me disse quando cheguei em casa naquela sexta-feira. Ele falou com tanta naturalidade que parecia estar comentando sobre o tempo. Não pediu minha opinião. Não me avisou antes. Simplesmente informou que minha sogra tinha levado meu carro para uma viagem ao litoral. Eu fiquei ali parada, segurando a bolsa, tentando processar aquelas palavras. 6 anos da minha vida. 6 anos acordando às 5 da manhã para trabalhar numa padaria, queimando as mãos no forno, voltando para casa com cheiro de pão e exausta. Tudo para comprar aquele carro. E agora ele me dizia que eu ia andar de ônibus porque a sogra precisava passear na praia? Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não gritei. Não chorei. Apenas sorri e disse uma frase que fez o rosto dele perder a cor. Que pena. Ontem mesmo instalei um rastreador novo com bloqueio remoto. Em 5 minutos o carro vai desligar sozinho no meio da estrada. Mas para entenderem como cheguei até esse ponto, preciso voltar um pouco no tempo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era sábado de manhã quando finalmente aconteceu. 6 anos de economia, de abrir mão de roupas novas, de almoçar marmita todo dia, de trabalhar em feriados para fazer hora extra. Tudo tinha valido a pena. Meu carro estava na garagem. Um modelo simples, nada luxuoso, mas era meu. Comprado com o meu suor. Eu me chamo Gabriela Rocha, tenho 35 anos e trabalho como confeiteira-chefe na padaria Santa Rosa, a mais tradicional do bairro de Vila Mariana, aqui em São Paulo. Acordo todos os dias às 5 da manhã para preparar os bolos e doces que as pessoas comem no café da manhã. É um trabalho pesado. Fico de pé o dia inteiro. Minhas mãos vivem com pequenas queimaduras das formas quentes e volto para casa sempre depois das 7 da noite. Mas naquela manhã de sábado, acordei sem o despertador tocar. O sol entrava pela janela do nosso apartamento alugado no Ipiranga. Fiquei deitada mais alguns minutos, olhando para o teto e sorrindo sozinha. Hoje era o dia. Finalmente eu não precisaria mais esperar 40 minutos no ponto de ônibus embaixo de chuva. Não precisaria mais voltar para casa apertada no metrô lotado, com cheiro de fritura grudado na roupa. Levantei, vesti meu roupão e fui para a cozinha. Ricardo, meu marido, já estava acordado. Ele trabalha como assistente administrativo numa empresa de materiais de construção na Muca. Estava sentado à mesa, mexendo no celular enquanto tomava café. Bom dia, eu disse, ainda com aquele sorrinho bobo no rosto. Ele levantou os olhos da tela. Bom dia. Animada? Nem acredito que hoje eu vou buscar ele. Falei, servindo café na minha caneca favorita, aquela com desenho de cupcake que ganhei da minha equipe no aniversário. Ricardo deu um meio sorriso. É só um carro, Gabi. Também não precisa fazer tanto alarde. Aquele comentário me incomodou, mas deixei passar. Ricardo sempre foi assim, meio desanimado com as conquistas dos outros. Quando passei no concurso interno da padaria para virar chefe da confeitaria, ele só disse, legal, e voltou a assistir televisão. Aprendi a não esperar muito entusiasmo dele. Terminei meu café rápido, tomei banho e coloquei uma roupa bonita. Não ia trabalhar hoje, então caprichei. Calça jeans nova que tinha comprado especialmente para essa ocasião, blusa branca e o único par de sapatos de salto que possuo. Passei batom, prendi o cabelo. Queria estar bonita para esse momento. Vamos? Perguntei a Ricardo quando saí do quarto. Ele continuava no celular. Vamos aonde? Buscar o carro. Falei que era hoje. Ah, Gabi, tô no meio de uma conversa importante aqui com o pessoal do trabalho. Você não consegue ir sozinha? É só pegar um Uber até a concessionária. Senti uma pontada de decepção, mas não deixei transparecer. Tudo bem. Eu vou sozinha, então. Peguei minha bolsa e chamei o carro pelo aplicativo. Enquanto esperava na calçada do prédio, olhei para o céu azul daquela manhã paulistana. Nada ia estragar meu dia. Absolutamente nada. A viagem até a concessionária na Marginal Tietê demorou uns 40 minutos. Passei o tempo inteiro imaginando como seria dirigir meu próprio carro, escolher minhas próprias rotas, parar onde eu quisesse. Liberdade.
Era isso que aquele carro significava para mim. Quando cheguei, o vendedor me recebeu com um sorriso largo. Dona Gabriela, o grande dia chegou. Chegou sim, respondi sentindo borboletas no estômago. Ele me levou até o pátio e lá estava. Um Onix vermelho, 0 quilômetro, brilhando sob o sol. Senti vontade de chorar. Não era apenas um carro. Era a prova de que eu conseguia conquistar coisas sozinha, de que meu trabalho duro tinha valor. Assinei os últimos papéis, recebi as chaves e finalmente entrei. O cheiro de carro novo me envolveu. Passei a mão no volante, no câmbio, ajustei os espelhos. Tudo perfeito. Dirigi devagar até em casa, apreciando cada segundo. Estacionei na vaga da garagem do prédio que tinha alugado por mais R$ 50 por mês no condomínio. Valia cada centavo. Subi as escadas praticamente pulando e encontrei Ricardo ainda no sofá, agora assistindo algum jogo de futebol na televisão. Consegui? Anunciei, mostrando as chaves. Que bom? Ele respondeu sem desviar os olhos da tela. Sua mãe ligou. Quer que você ligue de volta. Ignorei a frieza dele e liguei para minha mãe. Ela mora em Guarulhos com meu padrasto e ficou emocionada com a notícia. Minha filha, que orgulho! Você merece muito. Quando vem nos visitar com o carro novo? Semana que vem eu vou aí, mãe. Prometo. Passamos alguns minutos conversando e quando desliguei, me senti completa. Esse era meu momento. Minha vitória. Os próximos dias foram mágicos. Segunda-feira acordei animada para ir trabalhar pela primeira vez em anos. Não tive que correr para pegar o ônibus das 5h30. Desci tranquilamente, entrei no meu carro e fui ouvindo música. Cheguei na padaria 15 minutos mais cedo que o normal. Olha só, a chefe chegou estilosa, brincou seu Manuel, o padeiro mais antigo da casa. Consegui, seu Manuel! Finalmente consegui! Você merece, menina. Ninguém trabalha mais duro que você aqui. Aquelas palavras me encheram de orgulho. Durante a semana toda, voltava para casa sem aquele cansaço extremo de antes. Poder sentar no meu próprio carro, no meu próprio espaço, sem gente empurrando, sem ter que ficar de pé balançando no metrô, fazia toda a diferença. Na quinta-feira à noite, quando cheguei em casa, Ricardo estava na sala com um homem que eu não conhecia. Era mais velho, uns 50 anos, com um terno meio amassado e uma pasta de couro velha. Gabi, esse é o Marcelo. Trabalha com seguros. O homem levantou e me cumprimentou. Boa noite, dona Gabriela. Seu esposo me chamou para fazermos o seguro do veículo novo. Ah, que bom! Falei, realmente satisfeita. Ricardo raramente tomava iniciativa para resolver coisas práticas. Deixa eu só trocar de roupa e já volto. Quando voltei, eles estavam conversando sobre valores e coberturas. Sentei ao lado de Ricardo e acompanhei a conversa. O Marcelo explicou as opções e fechamos um plano intermediário, que cabia no nosso orçamento. Perfeito. Vou precisar que ambos assinem aqui, disse Marcelo, apontando para alguns documentos. Comecei a ler antes de assinar. Era um hábito que aprendi com meu pai. Nunca assine nada sem ler. Ricardo ficou impaciente. Gabi, é só o seguro. Não precisa ler tudo. Só quero ter certeza, respondi continuando. Tudo parecia normal. Assinei os papéis e o Marcelo foi embora. Ricardo pareceu aliviado quando a porta fechou. Na sexta-feira, uma semana depois de ter buscado o carro, foi quando tudo mudou. Eu tinha tido um dia especialmente cansativo. A padaria recebeu uma encomenda grande de última hora. 100 bem-casados para um casamento no sábado. Tive que ficar até mais tarde ajudando a equipe a preparar tudo. Quando finalmente saí, já passava das 9 da noite. No caminho para casa, parei no mercado para comprar algumas coisas para o fim de semana. Arroz, feijão, frango, verduras. O básico. Carreguei as sacolas até o carro e dirigi para casa com cuidado na chuva fina que começava a cair. Estacionei na garagem e subi com as compras. Ricardo estava na sala, mas dessa vez não estava sozinho. Dona Marlene, minha sogra, estava sentada no sofá tomando um café. Ela mora em Praia Grande e raramente vem para São Paulo. Oi, sogra! Cumprimentei genuinamente surpresa. Não sabia que a senhora estava aqui. Oi, minha filha. Cheguei de tarde.
Vim resolver umas coisas na capital. Fui guardar as compras na cozinha. Enquanto organizava as coisas na geladeira, ouvi eles conversando baixo na sala. Não conseguia entender o que diziam, mas o tom era conspiratório. Quando voltei para a sala, os dois ficaram em silêncio. Tudo bem? Perguntei. Tudo. Ricardo respondeu rápido demais. Dona Marlene levantou. Bom, já vou indo. Preciso voltar para a rodoviária. A senhora não vai dormir aqui? Não, filha. Meu ônibus sai daqui a pouco. Achei estranho, mas não insisti. Despedi-me dela e voltei para o quarto para tomar banho. Quando saí, Ricardo estava na cozinha preparando um sanduíche. Sua mãe veio só para resolver o quê? Perguntei. Umas coisas do INSS, respondeu sem olhar para mim. Algo naquela resposta me incomodou, mas não conseguia identificar o quê. No sábado seguinte, acordei tarde pela primeira vez em semanas. Não tinha que trabalhar e aproveitei para descansar. Eram quase 10 da manhã quando abri os olhos. Ricardo não estava na cama. Levantei, coloquei o roupão e fui até a sala. Ele estava sentado à mesa da cozinha, mexendo no celular e comendo torradas. Tinha aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem está nervoso, mas tenta esconder. Bom dia, disse-me servindo de café. Bom dia, ele respondeu sem levantar os olhos. Bebi meu café em pé, apoiada na pia, olhando pela janela. Estava um dia bonito. Pensei em dar uma volta com o carro, talvez ir até o shopping, passear sem compromisso. Eram esses pequenos luxos que eu mais esperava. Vou tomar banho e depois vou dar uma saída, comentei. Quer ir junto? Não dá, Ricardo disse. Tenho que fazer umas coisas aqui. Dei de ombros e fui para o banheiro. Tomei um banho demorado, lavei o cabelo, fiz uma hidratação. Estava me sentindo bem, relaxada. Quando saí, me arrumei com calma. Calça jeans, blusa confortável, tênis. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Até mais tarde, me despedi. Ricardo levantou de uma vez. Espera. Parei com a mão na macieira da porta. O quê? Ele respirou fundo. Seus olhos não conseguiam encontrar os meus. O carro não está aqui. Por um segundo não entendi. Como assim não está aqui? Estacionei na garagem ontem à noite. Minha mãe pegou emprestado. O silêncio que se seguiu foi denso. Senti meu estômago revirar. Como assim sua mãe pegou emprestado? Perguntei, a voz saindo mais alta que eu pretendia. Ela precisava. Ricardo falou, finalmente me olhando. Vai ficar um mês em Praia Grande, curtindo o verão, melhorando a saúde dela. O médico recomendou. E seria muito caro alugar um carro por um mês inteiro. Eu estava tentando processar aquilo. Ricardo, esse é meu carro. Você nem me perguntou. Por isso não falei antes. Sabia que você ia fazer drama. Drama? Repeti, sentindo a raiva começar a ferver. Eu trabalhei 6 anos para comprar esse carro. 6 anos. E você simplesmente entrega para sua mãe sem me perguntar? É um mês só, Gabriela. Não é o fim do mundo. Você pode usar o ônibus igual usava antes. Aquelas palavras foram como um tapa na cara. O ônibus que eu usava antes. Como se aquele carro não fosse nada. Como se meus 6 anos de sacrifício não valessem nada. E a chave? Como ela pegou a chave? Ricardo desviou o olhar. Eu dei a reserva. A chave reserva? Minha voz tremeu. Aquela que fica guardada na gaveta? Ele não respondeu. Não precisava. A traição estava clara. Ele tinha planejado aquilo. Tinha dado a chave para a mãe dele deliberadamente, sabendo que eu ia me opor. Por isso a visita estranha dela na véspera. Eles tinham conspirado juntos. Ricardo, liga para ela agora e manda voltar. Não vou fazer isso, ele disse. E havia uma firmeza na voz dele que eu raramente ouvia. Minha mãe precisa. Ela tem pressão alta, precisa descansar. Um mês longe do estresse de São Paulo vai fazer bem para ela. E não é como se você fosse morrer sem carro por algumas semanas. Não? Olhei para aquele homem com quem estava casada há 8 anos e não o reconheci. Como ele podia achar aquilo normal? Como podia desrespeitar tanto algo que era meu? Você não tinha direito, falei, a voz saindo baixa e controlada agora. Não tinha direito de fazer isso. É família, Gabriela.
A gente ajuda a família. Ajuda com as próprias coisas, Ricardo, não com as coisas dos outros. Você quer ajudar sua mãe? Aluga um carro no seu nome. Paga do seu bolso. Mas não pega o que é meu sem perguntar. Ele suspirou, impaciente. Já está feito. Ela já está em Praia Grande. Não vou ligar lá e estragar o descanso dela por causa da sua birra. Birra. Ele chamou minha indignação de birra. Algo dentro de mim estalou. Não foi raiva explosiva. Foi algo frio, calculado, uma clareza cristalina. Peguei meu celular e abri o aplicativo do rastreador que tinha instalado no carro 2 dias antes. Sim, eu tinha instalado um rastreador. Não por desconfiança, mas porque a moça da seguradora tinha recomendado para diminuir o valor do prêmio. Um rastreador básico com GPS e algumas funções extras que eu nem sabia direito para que serviam. Até agora. Que pena, falei, olhando para a tela do celular. Ontem eu instalei um rastreador com bloqueio remoto. Você sabe o que isso significa? O rosto de Ricardo ficou branco. O quê? Significa que eu posso desligar o carro remotamente. Em 5 minutos o motor vai parar de funcionar. Onde quer que sua mãe esteja agora, ela vai ficar parada no meio da estrada. Ele deu um passo na minha direção. Gabriela, não faz isso. Por quê? Não é drama? Não é birra? Então não é nada demais, certo? Ricardo ficou parado, me olhando como se estivesse vendo uma estranha. Você não ia fazer isso. Não ia deixar minha mãe parada na estrada. Apertei o botão de visualização no aplicativo. O mapa mostrou a localização exata do meu carro. Rodovia Regis Bittencourt, sentido Praia Grande, próximo a Jacupiranga. Dona Marlene estava a quase 200 quilômetros daqui. Não! Perguntei, mostrando a tela para ele. Olha só onde ela está, no meio da serra. Imagina ficar sem carro funcionando ali, Ricardo. Numa subida. Os caminhões passando em alta velocidade. Perigoso, não acha? Gabriela, para com isso! Ele gritou. Você está louca? Pode causar um acidente. Engraçado. Quando você pegou o meu carro sem perguntar, não pensou nos riscos. Não pensou em mim. Agora quer que eu pense na sua mãe? Ele pegou o próprio celular, desesperado. Vou ligar para ela. Vou avisar. Pode ligar. Falei. Tranquila. Mas o carro já vai estar desligado quando ela atender. Não era verdade. O sistema levaria uns 15 minutos para executar o comando depois que eu apertasse. Mas ele não sabia disso. Ricardo discou freneticamente. Colocou no viva-voz. A ligação chamou várias vezes até cair na caixa postal. Ela não atende. Ele estava em pânico agora. Gabriela, pelo amor de Deus. Olhei para ele. Para aquele homem que tinha me traído de forma tão banal, tão cruel, que tinha tratado meu esforço de 6 anos como se fosse nada. Sabe o que vai acontecer agora? Perguntei. Você vai aprender uma lição. Vai aprender que as coisas dos outros têm valor, que não se pega o que não é seu. Eu vou buscar o carro, ele disse rapidamente. Hoje mesmo. Vou alugar um carro, vou até Praia Grande e trago o seu de volta. Só não faz isso. Não, respondi. Agora você vai sentar aí e vai esperar. E eu vou apertar esse botão. Ele tentou pegar meu celular das minhas mãos, mas eu me afastei. Se você encostar em mim, eu aperto agora. Se você tentar me impedir de qualquer forma, eu aperto. Entendeu? Ricardo recuou, as mãos tremendo. Você mudou. Não era assim. Você está certo. Eu mudei. Mudei no segundo em que percebi que meu próprio marido não me respeita, que me trata como se eu fosse invisível, como se meu trabalho não valesse nada. Meu dedo pairou sobre o botão vermelho na tela. Era tão simples. Um toque e o carro da Dona Marlene viraria um peso morto de metal na beira da estrada. Mas então parei. Não porque senti pena. Não porque mudei de ideia. Mas porque tive uma ideia melhor. Sabe o que eu vou fazer? Falei, baixando o celular. Não vou desligar o carro agora. Vou deixar sua mãe chegar em Praia Grande. Deixar ela estacionar na garagem da casa dela. E aí, quando ela estiver bem tranquila, tomando sua caipirinha na praia, eu vou desligar. E vou bloquear também. O carro não vai ligar mais até eu desbloquear pessoalmente. Isso é maldade, Ricardo sussurrou. Não, isso é justiça. Peguei minha bolsa e saí do apartamento, deixando ele ali parado, pálido.
Desci as escadas, saí do prédio e caminhei até o ponto de ônibus. Sim, eu ia ter que pegar ônibus de novo. Mas a diferença é que agora era minha escolha. Enquanto esperava, liguei para minha amiga Patrícia. Nós trabalhamos juntas na padaria há 4 anos, e ela é a única pessoa em quem confio plenamente. Pati, você está em casa? Estou sim, por quê? Preciso conversar. Posso ir aí? Claro. Aconteceu alguma coisa? Depois eu conto. Já estou indo. Patrícia mora em São Caetano do Sul, a uns 40 minutos de ônibus do Ipiranga. Usei esse tempo para respirar, para organizar meus pensamentos. Não estava arrependida do que tinha dito para Ricardo. Cada palavra foi verdadeira, mas sabia que tinha tomado uma decisão importante. Não dava para voltar atrás. Quando cheguei na casa dela, Patrícia me recebeu com café quentinho e pão de queijo. Sentamos na cozinha e contei tudo. Desde o dia que busquei o carro até a briga daquela manhã. Ela me ouviu em silêncio e, quando terminei, balançou a cabeça. Gabi, você não está errada. O que ele fez foi horrível. Mas e agora? Você vai realmente bloquear o carro? Vou, respondi sem hesitar. Vou bloquear o carro, vou buscar de volta e vou pedir a separação. Patrícia arregalou os olhos. Separação? Você tem certeza? Tenho. Não foi só o carro, Pati. Foi a falta de respeito. A forma como ele me tratou, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Percebi uma coisa hoje. Ele não me vê como igual. Não valoriza meu trabalho. Para ele, eu sou só a esposa que tem que aceitar tudo calada. E onde você vai ficar? Não sei ainda. Vou ter que pensar. Passamos a tarde conversando. Patrícia me ofereceu o sofá dela até eu me organizar. Aceitei agradecida. Voltei para o apartamento só no fim da tarde. Ricardo estava no mesmo lugar onde o deixei, sentado à mesa da cozinha. Tinha a expressão de quem não dormiu, não comeu, não fez nada além de pensar. Conseguiu falar com ela? Perguntei, largando minha bolsa no sofá. Ele assentiu. Falei. Ela chegou bem em Praia Grande. Está na casa dela. Ótimo. Então amanhã eu vou até lá buscar meu carro. Gabriela, vamos conversar como adultos. Ele começou, a voz cansada. Eu errei. Reconheço. Não devia ter pegado o carro sem te falar. Mas a gente pode resolver isso sem drama. Eu vou lá buscar na semana que vem. Semana que vem? Sua mãe ia ficar 1 mês. Agora é uma semana? Ele suspirou. Falei com ela. Ela vai devolver antes. Não precisa. Falei pegando um copo de água. Eu mesma vou buscar. Amanhã mesmo. Como você vai até Praia Grande sem carro? Ônibus. O mesmo que você queria que eu pegasse pelos próximos 30 dias. Ricardo levantou, veio até mim. Gabi, escuta. Eu fui idiota, admito. Mas não precisa acabar com tudo por causa disso. Não é só por causa disso. Falei olhando direto nos olhos dele. É por causa de 8 anos sendo tratada como se minha opinião não importasse. Como se meu trabalho fosse menos importante que o seu. Como se eu fosse sortuda de ter um marido, quando na verdade sou eu que sustento essa casa na maioria dos meses. Ele piscou, surpreso. Do que você está falando? Estou falando que dos 8 anos que estamos juntos, você ficou desempregado 3 vezes. Quem pagou as contas? Eu. Quem segurou a casa quando você foi demitido da empresa de autopeças? Eu. E mesmo agora, ganhando menos que eu, você age como se fosse o dono de tudo aqui, inclusive das minhas coisas. Ricardo ficou em silêncio. Não tinha resposta para isso porque era verdade. Vou dormir na Patrícia hoje, anunciei. Amanhã vou até Praia Grande. Segunda eu volto aqui para pegar minhas coisas. Você está falando sério? Completamente. Fui para o quarto, peguei uma mochila e coloquei algumas roupas, produtos de higiene, o essencial. Ricardo me seguiu, observando. A gente não pode tentar consertar? Ele perguntou, a voz embargada. Parei e olhei para ele. Por um segundo, senti pena. Mas lembrei da frieza com que ele me disse que eu podia usar o ônibus. Da forma como chamou minha indignação de birra. Do sorriso da dona Marlene quando pegou minha chave. Não, respondi. Não pode. Saí do apartamento e fui dormir na casa da Patrícia.
Ela preparou o sofá para mim com cobertas limpas e um travesseiro extra. Deitei e fiquei olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. Não faz isso, Gabi. Por favor, a gente pode conversar. Não respondi. Bloqueei o número dele e fechei os olhos. Na manhã de domingo, acordei cedo. Tomei café com Patrícia e peguei o ônibus para Praia Grande. A viagem demorou quase 3 horas. Usei esse tempo para pensar em como ia abordar Dona Marlene. Cheguei na rodoviária de Praia Grande meio-dia. Peguei um táxi até o endereço que eu sabia de cor. A casa da minha sogra ficava a 3 quadras da praia. Uma casa simples de 2 quartos pintada de azul. Toquei a campainha. Ouvi passos e então ela abriu a porta. Dona Marlene ficou boquiaberta ao me ver ali. Gabriela? O que você está fazendo aqui? Vim buscar meu carro. Falei direta. Ela franziu a testa. Ricardo não te avisou? Eu vou ficar com o carro esse mês. Preciso para fazer meus passeios, minhas compras. O carro é meu. Ricardo não tinha direito de emprestar. Mas já está aqui, ela disse, a voz ficando ríspida. Não vou devolver agora. Preciso dele. Você não pode ser tão egoísta assim. Egoísta. A mesma palavra que Ricardo tinha usado. A senhora vai devolver. Falei calmamente. Ou eu vou bloquear o carro remotamente agora mesmo e a senhora não vai conseguir mais usar. O rosto dela ficou vermelho. Você não faria isso. Peguei meu celular e mostrei o aplicativo do rastreador. Olha só, um botão. É só eu apertar e o carro não liga mais. Dona Marlene me olhou com ódio puro. Você é uma cobra. Sempre soube que era. Meu filho merecia coisa melhor. Aquelas palavras deveriam me machucar, mas não machucaram. Apenas confirmaram o que eu já sabia. Ela nunca me respeitou. Nunca me aceitou. E Ricardo, em vez de me defender, sempre ficou do lado dela. As chaves. Estendi a mão. Ela bufou, entrou em casa e voltou com as chaves do meu carro. Jogou na minha mão com raiva. Espero nunca mais te ver. Cuspiu. O sentimento é recíproco, respondi. Entrei no meu carro, liguei o motor e senti uma satisfação imensa. Era meu. Só meu. Ninguém tinha direito sobre ele além de mim. Dirigi de volta para São Paulo ouvindo música no volume que eu quisesse, sem pressa, aproveitando o caminho. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega estava tranquila naquele domingo à tarde. Enquanto dirigia, senti uma leveza que não sentia há muito tempo. Era como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Parei num posto de gasolina em Mongaguá para abastecer e tomar um café. Enquanto esperava o frentista terminar, chequei meu celular. Tinha várias mensagens de Ricardo. Minha mãe me ligou furiosa. Você foi até lá? Gabi, isso já passou dos limites. Você está destruindo nossa família por causa de um carro. Não respondi nenhuma. Paguei o combustível e segui viagem. Cheguei em São Paulo no início da noite. Fui direto para a casa de Patrícia. Não queria ver Ricardo ainda. Conseguiu? Ela perguntou quando me viu entrando com as chaves na mão. Consegui. O carro está estacionado ali embaixo. Patrícia me abraçou. Fico feliz por você, Gabi. De verdade. Passamos a noite conversando sobre os próximos passos. Eu precisava de um lugar para morar. Patrícia disse que eu podia ficar com ela o tempo que precisasse, mas eu não queria abusar. Decidi procurar um apartamento para alugar, algo pequeno que coubesse no meu orçamento. Na segunda-feira, acordei cedo e fui trabalhar normalmente. Cheguei na padaria antes das 6. Seu Manuel já estava lá, preparando a primeira fornada de pães. Bom dia, seu Manuel. Bom dia, Gabriela. Tudo certo? Tudo. Menti. Não estava pronta para contar o que estava acontecendo. Passei o dia trabalhando no piloto automático. Preparei os bolos, decorei as tortas, supervisionei a equipe. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Pensava em Ricardo, na nossa vida juntos, em como tudo tinha desmoronado tão rápido. No horário do almoço, recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô? Gabriela? Aqui é Clarice, cunhada do Ricardo. A gente pode conversar? Clarice era casada com Jonas, irmão mais novo de Ricardo. Eu gostava dela. Era uma das poucas pessoas da família dele que sempre me tratou bem. Oi, Clarice.
Claro, pode falar. Olha, o Ricardo me contou o que aconteceu, sobre o carro e tudo mais. Senti meu corpo ficar tenso. E você ligou para me convencer a voltar? Não, ela disse rápido. Não, Gabi. Liguei porque preciso te contar uma coisa. Algo que você deveria saber. O quê? Ela hesitou. Não é fácil de falar, mas você merece saber a verdade. O Ricardo, ele tem dívidas. Muitas dívidas. Meu coração disparou. Que tipo de dívidas? Empréstimos. Ele pegou dinheiro emprestado com agiotas para cobrir apostas online. Futebol, cassino virtual, essas coisas. O Jonas descobriu semana passada quando um dos credores apareceu no trabalho dele procurando o Ricardo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Quanto? Mais de 30 mil reais. 30 mil reais. Uma fortuna. Todo o meu corpo gelou. Gabi, você está aí? Clarice perguntou preocupada. Estou. Continua. A dona Marlene sabe. Ela estava ajudando ele a pagar, mas o dinheiro dela acabou. E tem mais. O seguro que vocês fizeram semana passada... O que tem? Não era só seguro. Tinha uma cláusula escondida. Uma autorização para usar o carro como garantia de empréstimo. O Jonas conseguiu uma cópia do documento que vocês assinaram. Gabi, eles iam penhorar seu carro. Tudo fez sentido de repente. A pressa em fazer o seguro. O homem estranho com a pasta velha. A insistência para eu assinar sem ler tudo. Ricardo não estava me protegendo. Estava me usando. Clarice, você pode me mandar esse documento? Já estou mandando agora no seu WhatsApp. Segundos depois, recebi o arquivo. Abri e li com atenção. Estava tudo lá, escondido em letras miúdas no meio de termos técnicos. Uma autorização para usar o veículo como garantia em operações de crédito. Minha assinatura estava ali embaixo. Obrigada por me contar, disse para Clarice, a voz tremendo. Desculpa ter que ser eu a dar essa notícia, mas achei que você precisava saber antes de tomar qualquer decisão. Você fez certo. Obrigada mesmo. Desliguei e fiquei parada no meio da padaria, segurando o celular. Senti náusea. Não era só desrespeito. Não era só egoísmo. Era uma traição financeira deliberada. Ricardo tinha planejado usar meu carro, o carro que levei 6 anos para comprar, como garantia para cobrir suas dívidas de jogo. E Dona Marlene estava junto. Por isso a visita estranha na véspera. Por isso o plano de ela ficar 1 mês com o carro. Eles iam sumir com ele. Iam transferir para nome de outra pessoa ou vender por fora para pagar os agiotas. Voltei para o trabalho tremendo. Seu Manuel percebeu. Menina, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Estou bem, seu Manuel. Só recebi uma notícia ruim. Ele não insistiu, mas vi a preocupação nos olhos dele. Terminei meu turno no automático e fui direto para a casa da Patrícia. Contei tudo para ela. Mostrei o documento. Expliquei o plano que Ricardo e Dona Marlene tinham arquitetado. Patrícia ficou revoltada. Esse homem é um verme, Gabi. Você precisa se proteger. Precisa cancelar esse seguro agora. Vou fazer isso amanhã, primeira coisa. E tem que procurar um advogado. Isso é crime. Falsidade ideológica, estelionato, sei lá. Mas é crime. Ela tinha razão. Aquilo não era apenas um desentendimento de casal. Era uma fraude. E eu tinha sido a vítima. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no sofá de Patrícia, olhando para o teto, pensando em tudo. Em como fui cega. Em como confiei. Em quantos sinais ignorei. As mentiras. As evasivas. As vezes que Ricardo ficou nervoso quando eu mencionava conferir as contas. Os gastos estranhos que ele sempre justificava com desculpas vagas. Tudo estava conectado. Na terça-feira, antes de ir trabalhar, fui até a seguradora. Expliquei a situação para o gerente e mostrei o documento que Clarice tinha me enviado. Senhora Gabriela, isso é muito grave, ele disse, analisando o papel. Esse tipo de cláusula precisa ser explicada claramente. Se não foi, podemos caracterizar venda casada ou má-fé. Quero cancelar o seguro e anular esse documento. Vou abrir um protocolo. Enquanto isso, o seguro fica suspenso e essa cláusula não tem mais validade.
A senhora vai receber de volta o valor pago, descontada a utilização proporcional. Obrigada. Saí de lá, me sentindo um pouco mais segura. Pelo menos meu carro não poderia mais ser usado como garantia de nada. Fui trabalhar, e durante o expediente, pesquisei advogados especializados em direito de família. Encontrei um escritório com boas avaliações em Moema. Liguei e marquei uma consulta para o final da tarde. A advogada se chamava Doutora Renata. Era uma mulher de uns 45 anos, séria, mas gentil. Ouvi minha história toda sem me interromper. Gabriela, você tem um caso forte, ela disse ao final. O que seu marido fez configura vários crimes, mas precisamos de provas sólidas. Você tem o documento da seguradora? Tenho. E consegue provar que não foi informada adequadamente sobre o conteúdo? Posso tentar conseguir o depoimento da cunhada que me contou tudo. Ótimo. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos entrar com pedido de separação. Segundo, vamos solicitar a divisão de bens. Vocês têm algum patrimônio conjunto? Não. O apartamento é alugado. O carro é só meu. Comprei antes de casar e está no meu nome. Não temos filhos. Isso facilita muito. E quanto às dívidas dele, você assinou como avalista em alguma coisa? Não. Nunca. Perfeito. Então as dívidas são exclusivamente dele. Vamos deixar isso bem claro no processo. Você não responde por apostas ou empréstimos que ele fez sem seu conhecimento. Senti um alívio enorme. E quanto tempo leva? Separação consensual, se ele concordar, pode sair em 3 a 6 meses. Se ele contestar, pode demorar até 1 ano. Mas pelo que você me contou, acho que ele não vai querer esticar isso. Homens com dívidas de jogo geralmente querem resolver rápido para não expor a situação. Fechamos o contrato e saí do escritório sentindo que finalmente tinha o controle da situação de volta. Mas ainda faltava uma coisa: confrontar Ricardo pessoalmente. Na quarta-feira à noite, depois do trabalho, fui até nosso apartamento no Ipiranga. Toquei a campainha. Ele abriu a porta com o rosto cansado, olheiras profundas. Gabi, precisamos conversar. Cortei. Pode ser aqui ou num lugar público. Você escolhe. Ele deu um passo para trás. Entra. Entrei. O apartamento estava uma bagunça. Roupas jogadas no sofá, louça suja na pia, lixo acumulado. Em apenas 4 dias sem mim, tudo tinha virado um caos. Sentei na cadeira da cozinha, não no sofá. Queria distância física dele. Sei das dívidas. Comecei direto. Sei dos 30 mil reais que você deve para agiotas. Sei das apostas online. Sei de tudo. O rosto dele perdeu toda a cor. Quem te contou? Não importa. O que importa é que você mentiu para mim durante meses. Anos, provavelmente. Ele baixou a cabeça. Gabi, eu ia contar. Só estava esperando o momento certo. Momento certo? Ri sem humor. Qual momento seria esse? Quando eles viessem aqui cobrar. Quando você tivesse penhorado meu carro sem eu saber. Ele levantou os olhos, surpreso. Você sabe disso também? Sei. Cancelei o seguro. Anulei aquela cláusula que você me fez assinar escondido. Meu carro não é mais garantia de nada. Ricardo passou a mão pelo rosto. Eu estava desesperado. Eles estavam me ameaçando. Disse que iam vir atrás de você também. Então você decidiu me usar? Decidiu roubar meu carro para salvar sua pele? Não era roubar. Era só usar temporariamente como garantia. Eu ia recuperar. Ia pagar tudo. Com que dinheiro, Ricardo? Você ganha R$ 2.500 por mês. Deve 30 mil. Mesmo se parasse de comer, de pagar aluguel, levaria anos para quitar isso. Ele não tinha resposta. Procurei uma advogada, continuei. Vou entrar com pedido de separação. E quero que você saiba. Não vou assumir nenhuma das suas dívidas. Isso é problema seu. Você criou sozinho, resolve sozinho. Gabi, por favor, não faz isso. Eu preciso de você. Você precisa do meu dinheiro, corrigi. Não de mim. Se precisasse de mim, teria me respeitado. Teria sido honesto. Ricardo começou a chorar. Lágrimas reais descendo pelo rosto. Eu estraguei tudo. Eu sei. Mas eu te amo. Sempre te amei.
Olhei para aquele homem chorando e não senti nada. Nem raiva, nem pena, nem amor. Só um vazio imenso onde antes havia 8 anos de história. Você vai receber os papéis da separação em alguns dias. Falei levantando. Assina sem contestar e isso acaba rápido. Para os dois. E se eu não quiser assinar? Aí vai demorar mais, vai custar mais caro, e no final o resultado vai ser o mesmo. Você escolhe. Fui até o quarto e peguei o resto das minhas coisas. Roupas, sapatos, alguns livros, fotografias antigas da minha família. Coloquei tudo em 2 malas grandes. Ricardo me observava da porta do quarto, ainda chorando. A gente podia tentar terapia de casal. Não, respondi simplesmente. Acabou. Carreguei as malas até a porta. Antes de sair, me virei uma última vez. Boa sorte com suas dívidas, Ricardo. Espero que você aprenda alguma coisa com isso tudo. Fechei a porta e desci as escadas. Coloquei as malas no porta-malas do meu carro e dirigi de volta para a casa de Patrícia. Quando cheguei, ela estava fazendo jantar. Cheiro de frango assado e arroz. Fez o que precisava? Ela perguntou. Fiz. Agora é só esperar. 3 semanas depois, encontrei um apartamento para alugar. Era pequeno, kitnet de 30 metros quadrados no Cambuci. Mas era meu. Só meu. Fiz o contrato. Paguei o primeiro aluguel com meu 13º adiantado e me mudei num sábado chuvoso de março. Patrícia me ajudou. Trouxemos minhas poucas coisas no meu carro. Gastamos a tarde toda organizando, limpando, deixando tudo do jeito que eu queria. Está ficando aconchegante. Patrícia disse, ajeitando as almofadas no sofá pequeno que comprei usado. Está ficando meu, corrigi sorrindo. Naquela noite, depois que Patrícia foi embora, sentei sozinha na minha kitnet silenciosa. Não tinha televisão ainda. Não tinha quase nada, na verdade. Mas tinha paz. Ricardo tinha assinado os papéis da separação sem contestar, como eu imaginei. Ele não tinha escolha. Não tinha dinheiro para advogado e estava ocupado demais tentando negociar com os agiotas. Soube por Clarice que ele acabou vendendo o carro velho que tinha herdado do pai e usou o dinheiro para abater parte da dívida. O resto ele estava pagando em parcelas que comprometiam quase todo o salário dele. Tinha voltado a morar com Dona Marlene em Praia Grande. Senti pena? Um pouco. Mas não o suficiente para voltar atrás. Os meses seguintes foram de reconstrução. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga indicada pela doutora Renata. Nas sessões, falava sobre tudo o que tinha acontecido, sobre como me senti usada, sobre a raiva e a decepção. Você sabe por que ficou tanto tempo nesse relacionamento? A psicóloga me perguntou numa das sessões. Não sei. Medo de ficar sozinha, talvez. Ou talvez você achasse que não merecia coisa melhor. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Era verdade? Será que no fundo eu achava que merecia ser tratada daquele jeito? Comecei a trabalhar nisso. Comecei a me valorizar mais. A perceber que eu era forte. Que tinha construído uma carreira sozinha. Que tinha conquistado meu carro, meu apartamento, minha independência. No trabalho, recebi uma proposta inesperada. O dono da padaria, seu Aldo, me chamou no escritório dele numa manhã de junho. Gabriela, estou abrindo uma segunda unidade da padaria no Brooklyn. Maior, mais sofisticada. Preciso de alguém para gerenciar toda a parte de confeitaria de lá. Salário 3.800, mais participação nos lucros. Você topa? Topava? Aquilo era um sonho. Topo sim, seu Aldo. Muito obrigada pela confiança. Você merece. É a melhor funcionária que tenho. Dedicada, competente, honesta. Essas coisas não têm preço. Saí daquele escritório com vontade de chorar de felicidade. Minha vida estava se encaixando de novo, só que dessa vez nos meus termos. Com o aumento de salário, consegui alugar um apartamento melhor. Um de um quarto inteiro, com sala separada e uma cozinha onde eu podia testar receitas novas. Ficava em Moema, perto da padaria nova. Também comprei móveis novos. Nada luxuoso, mas tudo escolhido por mim. Cada detalhe daquele apartamento refletia meu gosto, minha personalidade. 6 meses depois da separação, o divórcio saiu. Estava oficialmente livre. Voltei a usar meu nome de solteira.
Gabriela Rocha. Só Rocha. Simples assim. Numa tarde de sábado, quase um ano depois de tudo ter começado, estava dirigindo meu carro pela cidade sem destino certo. Parei num sinal e olhei para o lado. Uma mulher estava no ponto de ônibus com uma criança no colo e várias sacolas de compras aos pés. Estava cansada. Podia ver pela postura dela. Me vi nela. Me vi um ano atrás. Cansada, carregando peso, esperando o transporte público, invisível para o mundo. O sinal abriu e segui em frente. Mas levei aquela imagem comigo. Cheguei em casa, subi para meu apartamento e liguei o notebook. Fui no site da prefeitura e pesquisei sobre programas de capacitação profissional para mulheres. Encontrei vários. Anotei os contatos. Talvez, pensei, eu pudesse ajudar outras mulheres que estavam na situação em que eu estive. Ensinar confeitaria, ajudar a conquistar independência financeira, mostrar que era possível recomeçar. Era apenas uma ideia, uma semente. Mas era minha. Olhei pela janela do meu apartamento. A cidade se estendia lá fora, cheia de possibilidades, cheia de vida. Meu carro estava estacionado lá embaixo. Meu carro que tanto sofrimento causou, mas que também me ensinou a lutar pelo que era meu. A não aceitar migalhas. A me valorizar. Peguei meu celular e liguei para minha mãe. Mãe, no domingo vou aí te buscar. Vamos dar uma volta. Almoçar num lugar bonito. Meu convite. Minha filha, que maravilha. Estou com saudade de você. Também estou com saudade. Te amo, mãe. Te amo também, filha. Desliguei e sorri. Sorri de verdade, de dentro para fora. Tinha perdido um marido, mas tinha ganhado a mim mesma. E essa era a melhor troca que eu poderia ter feito. Queridos ouvintes, essa foi a história da Gabriela. Uma história sobre respeito próprio, sobre saber o próprio valor, sobre ter coragem de recomeçar quando tudo parece perdido. O que vocês acham? A Gabriela fez certo em não aceitar o que o Ricardo e a sogra fizeram? Vocês teriam agido diferente? Deixem sua opinião aqui nos comentários. Gosto muito de ler o que vocês pensam sobre essas histórias. E se essa história tocou vocês de alguma forma, se fez sentir alguma coisa, deixem um like neste vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais histórias para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Toda semana tem história nova por aqui. Cuidem-se, cuidem das pessoas que amam e lembrem-se. Vocês merecem respeito. Sempre. Um abraço e até a próxima.